isso, é E isso. o Paquetá? E o Paquetá? Ó, Paquetá, Lucas só pra gente Paquetá. passar pra vocês, quando surgiu isso tudo, senão a gente vai acabar esquecendo, a gente falou sobre isso ainda agora. Essa situação do Paquetá, eu acho que a Raíza pode até explicar isso muito bem, tem um quê de cortina de fumaça. Por quê? É? Gente, vamos lá. A questão envolvendo o Lucas Paquetá, ela é muito complicada. Por quê? Ele tem uma acusação grave, né? O julgamento deve começar em março. E até lá nenhuma movimentação vai acontecer. Isso é um fato. Nenhuma movimentação vai acontecer até o julgamento. Janela vai estar fechada quando começar o julgamento dele. A janela fecha agora dia 26 de fevereiro, se não me engano. Aí, beleza. Vamos lá. Se o Paquetá for absolvido, o West Ham vai fazer o quê? Nada. Vai negociar ele? Não vai negociar ele. E se for negociar ele, obviamente vai exigir uma grana muito alta. Antes dessa confusão toda, o Manchester City tinha interesse no Paquetá. O City estava pronto por um pedido do Guardiola Altíssimo. para levar o Lucas Paquetá. Então, assim, é muito se... Era 70 milhões de euros, não era que estavam falando? Era nessa faixa. Então, vamos lá. Aí ele é condenado. O Flamengo vai contratar um jogador condenado? Não vai, porque vocês lembram o que aconteceu com o Aleph Manga. Para quem não lembra, ele foi punido pelo STJD, teve a notificação lá na FIFA, ele foi lá pro Chipre, não ficou 3 meses lá, jogou 6 jogos, a punição já chegou lá. E a gente tá falando do Aleph Manga. O Lucas Paquetá, Premier League, é um caso muito midiático. E o Flamengo... O Luiz Henrique tá nesse pacote do Paquetá também, né? Tá Numa situação menos avançada do que o Paquetá. A informação que eu tenho é que na Espanha o Luiz Henrique ele não foi acusado. Diferente do Lucas Paquetá, que na Inglaterra ele foi acusado, a investigação rolou, juntaram provas para acusá-lo, depois dessa acusação vem a chance dele se defender já no julgamento, né, que está previsto para começar em março, não deve terminar assim, logo nos próximos meses, deve se arrastar um pouquinho. Então é difícil. Eu sei que teve uma reunião, tá, de um dos empresários do Lucas Paquetá com o José Boto, diretor técnico do Flamengo, no Ninho do Urubu. Confirmada. Mas a informação que eu tenho é que essa reunião ela foi para que eles pudessem se conhecer, estreitar relações. Ele não é só empresário do Lucas Paquetá, ele é empresário de outros atletas também. Conversaram, falaram sobre o Lucas Paquetá. A informação que eu tenho é que falaram mais sobre a questão do julgamento. Como é que tá lá o Paquetá, expectativa para esse julgamento, etc. Nada sobre negociação, valores, situação, enfim, nada disso. É um jogador que vai interessar o Flamengo? Sempre. Se o Flamengo tiver a oportunidade de contratar o Lucas Paquetá, o Flamengo vai atrás do Lucas Paquetá. Mas hoje, gente, é muito pro meu gosto. Eu acho que o Flamengo contrata ele mesmo condenado. Mas aí é um erro. Não, mas aí vai ser com... óbvio, com todas as cláusulas possíveis. Se tornar mundial, o contrato está invalidado. Mas acho um erro, mesmo se não for mundial. É o Flamengo. É a imagem do Flamengo. O Flamengo não pode contratar um jogador que foi condenado por participar de esquema de aposta. Pelo menos na minha visão, tá? Isso vai ter muita crítica, óbvio. Entendeu? Isso aí eu concordo com o Pedrosa. É uma Mas questão... você concorda também que vai ter aquela galera, tipo, ele voltando pra casa dele. Lógico, o torcedor, Papa, o torcedor que não olha pro lado ético, digamos assim, ele não vai querer saber de nada. Ele vai querer o Paquetá aqui jogando no Maracanã e ajudando o Flamengo. O ponto é, na minha visão, do ponto de vista ético do clube de regatas do Flamengo, eu acho que o Flamengo jamais poderia contratar um jogador que foi condenado, se ele for condenado, não estou falando que o Paquetá é culpado nem nada, isso aí só o julgamento vai dizer, mas vamos dizer, Paquetá condenado apenas na Inglaterra, ele pode jogar no Brasil. Eu acho que o Flamengo jamais deveria meter a mão nesse vespeiro, até porque o Flamengo não precisa. Mas eu vou te dizer uma coisa, a movimentação que eu vejo, que eu falei pra vocês, de quem que eu conversei no Flamengo, e a forma que eles estão, olha, se for condenado pela FA, tá tudo ok pra gente. Então, se for condenado pela FA... Fica aqui a minha crítica. Eu tô te passando que é informação. Eu espero... eles estão contando que seja só na FA e que não tenha uma punição mundial. Eu vou te dizer, eu tenho certeza que pela mídia que o Flamengo tem e pela mídia que a Premier League tem, essa punição
ele não vai demorar para se tornar, para o UEFA entrar na parada e tornar isso na FIFA Mundial. A FIFA. Cara, eu duvido muito. O Aleph Manga, que não era um jogador tão conhecido, ele não pôde jogar lá no Chipre. Então, assim, o Paquetá, Premier League, Flamengo, super midiático. E outra, se o Paquetá for, de fato, condenado, a punição ela vai vir forte, porque ela vai vir também como exemplo. Com certeza. Entende? Com certeza. Então, assim, vocês é muito si pro meu gosto. Você acha que 2, 3 anos? Cara, eu não sei se chega a isso tudo, mas assim, o que a Raiz tá falando do exemplo cara, a gente investiga. A gente investiga e se for o caso mesmo, a gente pune. Compreende? Severamente. E o que mais me espanta, o que eu mais lamento, caso ele seja condenado, por que um jogador desse tamanho se envolve com isso? Assim, eu espero que não seja. Eu ainda prefiro acreditar na inocência. Eu tenho minha versão. Eu ainda prefiro acreditar na inocência do Paquetá, realmente, porque eu acho que ele é um jogador que pode ser muito bem selecionável para a Copa do Mundo de 2026, pelo futebol que ele joga. O Guardiola não quer um cara porque ele é ruim de bola, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, mas tomara que ele não seja condenado. Eu espero mesmo que ele não seja condenado, porque para mim seria extremamente lamentável. Eu acho que essa história toda, primeiro eu vou falar que eu entendo tudo que você falou com relação ao exemplo, também acho uma situação complicada, acho que isso seria rápido também dele não poder jogar, questão da punição ser mundial, acho que seria rápido, porque eles querem dar esse exemplo, tem o Mundial de Clubes e outra coisa, o julgamento é em março. Aí ele é punido, eles emprestam pro Flamengo para ele manter a forma no Flamengo e continuar perto da seleção. Março a janela tá fechada. Março a janela tá fechada, não pode. Como é que vai vir? Então ele só vai poder vir em junho naquela janela especial pro Mundial. Em junho, cara, já tornou Mundial, já são 2, 3 meses, você acha que a FIFA já não fez? Então ele não vai nem estrear pelo Flamengo, a questão é essa. Não vai. Ele nem estreia pelo Flamengo. E a outra coisa, sobre o que ele pode ter feito ou não, eu prefiro acreditar que ele comentou com um familiar, eu preciso cavar um cartão, Entendi. Eu preciso tomar um cartão, eu não me recordo qual o jogo próximo que ele tinha, mas eu acho que eu vou forçar um cartão. Ele comentou. Sim. E os caras espalharam entre eles lá, todos eles lá na família e tal, e amigos, todo mundo apostou e ferraram o cara. Ainda falaram assim, vamos apostar na empresa que patrocina o time dele pra dar uma moral pra ele. É complicado. Porque ainda tem essa, apostaram no patrocinador, na Betway, que é patrocinadora do West Ham. Olha que loucura. E ainda apostaram com várias apostas saídas da ilha de Paquetá. Meu irmão, é surreal. A questão é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Claro. Né? Não, eu tô dando um exemplo. Pois é, exatamente. Pode acontecer. Exatamente. Você está até dando o benefício da dúvida sobre uma possível inocência. Você comenta, o jogador pode falar, sobre vou forçar a inocência o cartão. dele. Ele não pode comentar, ô Pedrosa? Claro que pode. Claro Fala que pro irmão, que é o irmão dele. Qualquer tal, pessoa. A real é que é muito difícil a gente acreditar que um jogador como o Lucas Paquetá, seleção brasileira, né, tava na mira do Manchester City, coloque tudo a perder por uma situação até boba, chega a ser boba. Fora a questão financeira, o salário que ele tem, o dinheiro que ele já tem com a carreira que ele tem. É difícil, realmente. Mas às vezes o cara comete um erro, né? A gente não sabe. Isso né? Agora, há pessoas qualificadas, há cortes, há investigações sendo conduzidas desde o início do caso, que são as investigações capacitadas, competentes para se chegar a uma conclusão. A gente está só aqui, sabe, né, Ilan? a gente está só especulando. De minutagem, exato. O minuto certinho que vai tomar. A gente não tem noção, a gente não tem as informações completas. Mas eles têm, né? Eles têm. Tá? E para deixar claro para quem tá achando que estão falando de Flamengo, não. O Lucas Paquetá é West Ham, seleção brasileira. Estamos falando de um jogador importantíssimo para a Copa do Mundo, tá? O assunto Flamengo é uma vírgula nessa situação aí, se ele for punido de vir ou não. A gente está falando da situação do Lucas Paquetá, que hoje nem tem a ver totalmente com o Flamengo. O Flamengo é uma outra situação. A gente está falando dessa possível que para mim, inclusive, não sei se o Pedrosa e o Ilan vão concordar, mas caiu de rendimento nos últimos tempos, sim, especialmente com a camisa também da seleção brasileira. Talvez possa estar afetando toda essa situação. Mas caiu bem de rendimento, Lucas Paquetá. A questão que você falou aí, está se levando em conta que é um jogador importante para a seleção brasileira, para o Brasil, né? No fundo, a gente torce para que ele seja inocente. Mas se ele for culpado, ele tem que ser punido. Né? Se o cara fez isso intencionalmente, se isso foi realmente cometido de má fé... Senão a gente vai embora para casa. O nosso programa aqui é de quê? É de futebol. Se o futebol começar a ter sacanagem, o que adianta a gente falar de futebol? Aí a gente não pode passar pano, né? Não pode passar pano, cara. Se a investigação... Você fica chateado comigo. Eu acho que se ele for condenado, eu acho que não é bom ele vir pro Flamengo.
Analisando desse lado, eu acho que não é bom, porque a gente tem que ter exemplo no futebol. Não é aceitável esse tipo de coisa. Porque, cara, imagina, a gente fala de futebol, cara. Imagina a gente falar, a gente vai virar telequete.